certo? Tô meio desanimadazinha aqui, eu tô com minha gastrite tá tacada, a pobre. Mas enfim, tem que conviver com ela. Vamos lá. Eu vou explicando, à medida que vocês não forem entendendo, vocês vão perguntando, tá ok? Vamos. Ressonância magnética nuclear, tá? Qual é o fundamento da ressonância magnética nuclear? Um átomo, ele gira um núcleo atômico, né, na presença de um campo eletromagnético, no caso, o átomo, ele gira constantemente ao redor do seu próprio eixo. E ele também faz esse negócio, um giro, além dele fazer um giro no próprio eixo, e ele também gira de forma circular, de acordo com como está aqui nesta nossa molécula, certo? O que acontece? O que é a ressonância magnética nuclear? Ela vai interagir com o núcleo da molécula, certo? Numa determinada região do campo elétrico magnético, ela vai interagir com a molécula. E ela gira ao redor do próprio eixo e ela vai fazer esse giro aqui como se fosse um movimento de um peão, tá? Um movimento de um peão. Eu não vou explicar detalhadamente a parte toda teórica para vocês não ficarem muito cansativo com isso, entendeu? É só para vocês terem noção. Quando ela está, a molécula tem um momento de spin, tá? O spin dele. Então, ela gira aleatoriamente, normalmente, sem ser nenhum campo eletromagnético aplicado a ela gira normalmente e de forma aleatória. Ela pode girar nesta direção, que eu vou ter um momento de spin dela, pode girar para baixo, esta outra direção, pode girar. Então, é um movimento aleatório, elas estão girando, estão em constante movimentação, elas não estão paradinhas no espaço, certo? Então, estão girando para cá. O que acontece? Quando é aplicado, o campo magnético é aplicado nessa molécula, o que vai acontecer? Algumas elas vão se alinhar ao campo eletromagnético. Vamos supor que é o campo magnético B0. Então, elas vão ter o spin alinhado ao campo eletromagnético. Vão ficar mais ou menos assim, ó. Certo? Elas vão se alinhar. Vai ter eixo para baixo? Vai, mas vai ter, no caso, absorver mais energia para ficar nesse estado aqui. Então, aí ela sofre essa interação com a molécula. Cada grupo vai absorver numa determinada região, dependendo de como a molécula é, certo? Então, quando ele está, olha, ele pode estar com esse momento, ele sai do nível de energia mais baixo e salta para o nível de energia mais alto. Eu estou com um spin para cima, daqui uma setinha para cima, e esse com spin para baixo, certo? Então, ele vai ter um momento que a gente vai dizer que ele vai ficar alinhado ao campo eletromagnético, ele vai absorver essa energia e depois ele vai voltar para o estado de mais baixa energia. Com isso, ele vai liberar essa energia e aí vai ser detectada. Assim, a molécula está em equilíbrio, certo? Vai absorver energia, um elétron vai soltar de um campo, de uma camada mais externa para mais externa, tá? Em que ela vai ele salta da camada, absorvendo, ele vai para outra camada mais externa. Quando ele volta ao seu estado de equilíbrio, que a gente chama de um período de relaxação, essa energia que ele absorveu, ele vai liberar essa energia, e essa energia é que a gente vai detectar, ou seja, essa é a transição do spin nuclear, ele salta de uma camada menos, que estava em estado de equilíbrio, vai absorver a energia, vem para um outro estado aqui, quando ele relaxa, ele volta novamente para cá, há essa liberação de energia, e é onde a gente vai fazer o estudo. Então, essa liberar quantidade de energia que a gente vai saber vai depender de cada molécula. Aqui é o equipamento, certo?
É um equipamento de ressonância, é um equipamento grande, eu acredito que a maioria, vocês já tenham visto um, tá? Por aqui a gente vai inserir a amostra, aí vai conter o tubo onde a gente vai colocar a amostra, ela vai girar aqui, tá? Vai ter uma rotaçãozinha no campo, no centro do campo magnético. Nós vamos ter os supercondutores, né? Que eles que vão fazer com que haja a formação desse campo eletromagnético. Depois que a molécula tem esse período, vai tá lá girando tudo, recebe um campo, a energia eletromagnética nela, e aí a gente vai pegar os dados e nós vamos analisar. Ele sai assim, ó, os impulsos, tipo isso aqui. O que que acontece? Não dava para a gente analisar, porque eram todos assim, parece aqueles exames cardiológicos, tá? Aí o que é feito? É feita a transformada de Fourier, que vai transformar esse expulso aqui, né, esse domínio temporal que eles chamam, em um sinal, tá aqui, domínio de frequência, e sinal em função da frequência. É uma operação matemática, né? Foi alguém calculou lá, mas o computador faz isso automaticamente, certo? Voltando ainda aqui, certo? Então, é assim, quando a molécula vai, ela tem essa precessão, depois ela volta para o estado fundamental dela, aí a gente vai absorver isso, vem em forma desse sinal aqui, e depois que a gente chama de feed, e o feed é transformado no espectro através da transformada de Fourier, tá? Ó, a gente pode verificar assim, digamos aqui a gente tem apenas um sinal, né, uma amplitude apenas de um sinal, ele transformou só num pico, e aqui a gente vê que a gente tem mais de um, certo? Aí após a transformada de Fourier, ele vai transformar em dois, tá? Bom, como é que eu vou analisar o meu espectro de ressonância, tá? Eu vou ter no meu espectro o que eu vou chamar. Tentei fazer bonitinho, mas não deu certo. Eu vou chamar de campo alto e campo baixo no meu espectro, é onde vai aparecer os sinais. No campo que eu digo que é campo alto, que seria onde eu tenho o deslocamento químico com menor deslocamento químico e maior a frequência. Eu vou ter as moléculas, que é o campo que eu digo que as moléculas estão blindadas, certo? Então, esses elétrons que vão aparecer aqui, esses sinais, são de campo mais alto, que chama, e é chamado de a região onde eu vou encontrar os sinais das moléculas blindadas. Já com o aumento do desvio químico, com deslocamento químico, eu já vou ter os sinais já com um menos blindado, certo? Eu vou explicar isso direitinho, daqui a pouco vocês vão entender perfeitamente. Então, essa blindagem vai depender dos elétrons que estão ao redor do núcleo, porque a irradiação ela tem que atingir o núcleo. Se eu tiver muita espécie protegendo ela, né, eu não vou conseguir facilmente atingir esse núcleo. Então, eu tenho outras espécies que estão blindando aquele átomo, enquanto aqui, para essa outra região, não está blindando, tá? Então, o que eu preciso analisar, tá? No espectro de ressonância nuclear de hidrogênio, depois a gente vai para carbono. Nós precisamos analisar o desvio químico, né, o deslocamento dele no espectro, a integração dos sinais e o desdobramento do sinal. Isso que a gente vai precisar analisar. Eu tenho um espectro aqui de ressonância magnética nuclear. O de hidrogênio, ele vai de 0 até mais ou menos 16, 18, vai depender da molécula, tá? Então, aqui, o que eu tenho que verificar? O deslocamento químico, ele é dado por delta minúsculo, tá? E em ppms, tá? O símbolo de deslocamento químico é o delta minúsculo e é dado por ppm, tá? Isso daqui tudinho, parte por milhão.
certo? Então, o deslocamento químico, onde é que ele está localizado, o sinal? Esse sinal aqui, ele está localizado aproximadamente 2 e pouco, a região mais blindada do espectro, tá? E eu tenho um aqui que está localizado em 7, a região mais desblindada, certo? Ele fez o cálculo aqui, um cálculo aqui, que a gente vê uma integralzinha bem aqui, a gente vê a outra integral aqui, ele está dizendo que eles estão de 1 para 1,5. É como se eu pegasse uma réguazinha e viesse medir daqui para cá, aqui daria 1 centímetro, vamos supor, tá? 1 centímetro. E aqui, se eu fosse medir daqui para cá, ele fosse 1,5 centímetro. Vocês conseguem me entender? Ó, a metade disso aqui, vamos supor, isso aqui vai dar bem aqui. E esse restante aqui é como se fosse a metade disso aqui, entendeu? Então, ficou 1,5, tá? Eu posso multiplicar isso até chegar ao número que realmente a gente precisa ver. Isso é a integração, tá? Não tem desdobramento de sinal aí, ok? Não tem desdobramento de sinal. A gente está analisando essa molécula aqui. Tem alguém no meu... Tem alguém querendo muito falar comigo. Vamos lá. Ai, caramba. Não sei por que ele faz esse negócio. Tem um CH3 para cá, para baixo. E tem outro CH3 lá para cima, tá? Aí, o que que acontece? Olha... Então, aqui eu vou ter 3 hidrogênios e aqui eu vou ter 3 hidrogênios. A molécula, ela é simétrica, se vocês observarem, antes de cortar ela aqui para um lado, o que tem para cá é a mesma coisa que tem para cá, certo? O que tem para cada lado é a mesma coisa, então a molécula é simétrica. Então, aqui eu vou ter 3 hidrogênios, 1, 2, 3, tá? E esses 3 hidrogênios são iguais. Os vizinhos dele, tudo a mesma coisa. Aqui o carbono, né? Tá ligado a esse carbono, tá ligado a esse outro carbono, tá ligado a esse carbono também é igual. A mesma coisa acontece para cá. Tá ligado a esse carbono, tá ligado a esse carbono, a este, então é tudo igual. Aqui é hidrogênio, tá? E a mesma coisa do outro lado, do lado do anel. Mais hidrogênios, certo? Estou desenhando aqui que está muito ruim de ver aqui no slide, certo? Está muito pequenininho, tá? Então, ele está dizendo que eu tenho esses hidrogênios aqui são iguais a esses que estão aqui, certo? Esse aqui é igual a esse aqui. E esses aqui são iguais a esses aqui. Então, eu tenho 2 tipos de hidrogênio. Os hidrogênios da metila, que é esse aqui, que é igual aqui. Então, quando a molécula for bombardeada, eles vão aparecer tudo no mesmo lugar. Então, o sinal do um, o sinal do outro, vão aparecer tudo no mesmo ponto, do espectro, na região do espectro. Esses outros aqui também vão aparecer todos no mesmo lugar, todo o mesmo sinal que vai dar. Então, aqui ele diz, e depois eu vou explicar por que dos anéis aromáticos eles são desblindados, esses daqui são mais protegidos, mais blindados do que o do anel. Então, eles vão aparecer nessa região aqui. Certo? Aí, a mesma coisa, esses daqui eles vão ser mais desblindados, eles vão aparecer nessa outra região aqui. Certo? Devido à blindagem dos anéis, dos hidrogênios. Então, eu tenho 6 hidrogênios aqui neste sinal
de acordo com a proporção que eu posso ir multiplicando, 1 vezes 4 vai dar isso aqui, 4 vezes isso vai dar isso aqui, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, e os do anel aromático vão estar todos aqui. Então, não há multiplicidade, não há acoplamento entre eles, ok? Então, só para mostrar que um vai aparecer nessa região e os outros vão aparecer nessa outra região aqui, certo? Devido à proteção ou não dos átomos. O que acontece, que eu falei para vocês? Quando eu tenho um carbono CH3... Quando eu tenho aqui, olha, um CH3H, vou ver se vocês entendem o que é blindagem e o que não é blindagem. Ele está ligado aqui a um átomo de cloro. Isso é um cloro, tá? O cloro é mais eletronegativo do que o carbono, ok? Então, a ligação, ela vai ser os pares de elétrons, o cloro vai atrair os pares de elétrons mais para próximo dele, dessa ligação aqui. Deixando, esses dois tracinhos são elétrons, porque eu não consigo fazer bolinha. Deixando este átomo de cloro com uma carga parcial negativa, certo? Ele está puxando os elétrons daqui, esse daqui vai ficar com uma carga parcial positiva. Ele também vai puxar os elétrons da ligação entre ele e o hidrogênio, tá? O carbono já vai ficar com uma carga positiva, aí ele disse, já que estão me tirando alguma coisa, vou tirar de quem eu posso, que é do hidrogênio. Aí também ele puxa para cá, certo? Aí não quebra a ligação, só fica com esse polo. O que acontece com este outro átomo aqui? Esse aqui está ligado a um outro carbono que tem 3 hidrogênios. Está ligado a 3 hidrogênios. Os carbonos, eles têm a mesma eletronegatividade, então nenhum vai puxar o elétron do outro. Então, ele vai ficar com o dele perto dele e o outro carbono vai ficar com o dele perto dele. Então, ele não tem necessidade de puxar o do hidrogênio, então vai ficar perto dele e perto desse, tá? Perto do carbono, perto dele. Então, não fica. O que aconteceu? Eu tirei o elétron daqui devido à presença desse átomo de cloro aqui, átomo de cloro, não de cloro, tá? Colocar uma seta, deixa eu ver se eu desenho ele puxando os elétrons. Essa setinha cortada aqui. Isso. Ele está puxando, eu estou deixando esse núcleo aqui desse hidrogênio desprotegido. Não tem elétron para proteger. Se vier o campo eletromagnético daqui, ao invés de bater no elétron e ir embora, ele vai direto para bater no núcleo. Aqui não. Vem o campo eletromagnético, vai ter uma hora que ele vai se encontrar com o hidrogênio, ele vai embora. Não vai conseguir. Então, esse hidrogênio aqui, comparado com esse aqui, esse é mais protegido, é mais blindado, tá blindado, certo? Então, ele vai aparecer nessa região aqui, tá? É o que acontece com o CH3 aqui. Geralmente, os CH3, que são os mais blindados, eles vão aparecer aqui, nessa região, na região de blindagem do espectro, tá? Na região mais protegida, em campo alto, tá? E para cá são os hidrogênios que não estão blindados, tipo esse aqui. O anel aromático, devido às duplas ligações dele, que ele vai ter um equilíbrio de ressonância, ele vai fazer com que haja deslocalização de elétrons muito grande aqui dentro, certo? Que vai acabar puxando os pares de elétrons da ligação carbono-hidrogênio do anel, entendeu? Ao invés de ficar os dois compartilhando normalmente, não. Este carbono, o anel, né, por um efeito que a gente tem aí,
ele vai puxar os pares de elétrons para perto dele, então ele vai ficar desblindado. Os hidrogênios de anel aromático, geralmente eles aparecem em torno de 7, tá? Em torno de 7. Então, como ele puxa os pares de elétrons, é mais fácil. Então, o elétron não está blindando, não está protegendo este hidrogênio, certo? Neste núcleo aí, tá? É por isso que aparece dessa forma. Aqui um exemplo. Olha como é que a gente tem. Eu tenho dois carbonos. Esse carbono só contém um hidrogênio. Esse outro contém 2 hidrogênios. O que acontece? Esse carbono está ligado a 2 átomos de cloro, tá? E esse outro carbono está ligado a apenas um átomo de cloro. Os dois estão ligados entre si. Quem vai ser o mais desprotegido vai ser esse aqui, esse hidrogênio, porque ele está sendo puxado, os pares de elétrons, a partir da eletronegatividade desse cloro e desse outro cloro também, certo? Desse outro cloro também. Aqui não, ele está sendo eu tenho apenas um átomo de cloro, então é só ele que vai exercer esse efeito. Então, ele vai aparecer aqui em torno de 4, e esse aqui vai aparecer em torno quase chegando a 6, região do espectro, certo? O que acontece aqui, que ele ampliou aqui, tá? Aí tem a integral, né? Tá 1 para 2. Esse daqui, vamos supor, se a gente for ver a réguazinha, são 2 casinhas aqui, né? 2 linhas, tá? O espaço de 2 linhas, e aqui a gente vai ter um espaço de aproximadamente 4, tá? Ou 2, tá? 4 linhas, cada 2 linhas, um hidrogênio. Então, isso quer dizer que este daqui corresponde ao sinal de um hidrogênio, que é este aqui. Isso que é multiplicidade, tá? Não, isso que é integral, a integração. Aí, este daqui corresponde a 2 hidrogênios, que é esses 2 aqui, certo? Aqui estava a mesma coisa, correspondente, né, aos 6 hidrogênios, que é 3 daqui, e 4 hidrogênios, que é os 4 do anel. 1, 2, 3, 4. Ok? Vamos lá. Então, só que agora houve desdobramento do sinal. Aqui, a gente viu só um sinal assim retinho, um pauzinho, né? Aqui também, só um pauzinho. Por quê? Porque eles não têm vizinhos, tá? Eles acoplam, a molécula acopla até 3 ligações. Acoplamento até 3 ligações, tá? É assim. Vou colocar um carbono, outro carbono. Então, esse acoplamento deles vai até 3 ligações, certo? Quando o átomo está girando aqui, ele forma um campo eletromagnético ao redor desse mesmo átomo, tá? Dele mesmo. Ele mesmo está girando, está formando um campo eletromagnético, né? Não vou desenhar as outras ligações, tá? Então, o ambiente químico desse aqui interfere esse aqui. E esse ambiente químico formado, né, esse campo eletromagnético formado por ele mesmo, também interfere ao outro aqui. Um interfere ao outro, mas essa interferência vai até 3 ligações. Então, vai ser uma ligação, 2 ligações, 3 ligações, certo? Mais do que isso, não. Tem algumas moléculas que vai até W, mas normalmente a gente conta só até 3 ligações, certo? Vamos voltar para esse exemplo aqui. Eu tenho o carbono, que está ligado a 3 hidrogênios, daqui é metila, tá? Só vou desenhar um hidrogênio. Está ligado ao carbono do anel, que está ligado a outro carbono para cá, que está ligado a outro carbono para cá, que está ligado às demais coisas da molécula aqui. Cada um desses aqui vai ter um hidrogênio, tá? Esse aqui tem um hidrogênio. Vamos lá. Por que eles não... Um ambiente químico não atrapalha o outro? Eu tenho esse hidrogênio aqui, né? Então, é um conjunto, tá? O conjunto deles. Então, eu tenho uma ligação, 2 ligações, 3 ligações, 4 ligações. Então, não vai haver
interferência do ambiente químico de um no outro, porque eu tenho até 4 ligações. Ele só faz isso quando ele vai até 3 ligações, certo? Aí o que acontece? Se esse meu camaradazinho aqui tá tocando um pagode, tá perturbando a vida desse, então esse meu camarada vai colocar um sertanejo, vai perturbar a vida desse outro também. É os vizinhos. Então eles vão acoplar, certo? Quando eles fazem isso, há desdobramento do sinal, tá? Então, este hidrogênio aqui, a gente costuma dizer que ele está vendo, consegue ver, mais 2. Então, é ele, o ambiente químico dele, mais 2, certo? Então, ele vai dar uma multiplicidade de 3. Um dele e 2 do vizinho. Este outro aqui, este aqui, ele já está, o conjunto dele, ou seja, é um dele, é o CH2, é um dele, que está sofrendo interferência, está acoplando com mais um. Então, a gente diz que ele se desdobrou em um sinal para 2. É um dele e o do vizinho. Um, que é o conjunto dele, né? É ele, a casa dele, a família dele, não interessa quantos eles são lá, mas é um sofrendo interferência de mais um lá, tá? Aqui nesse daqui não, é um dele sofrendo interferência de mais 2, vai formar 3. Aí o que acontece? Esse que é um que sofreu, que é quase 6, o sinal dele vai desdobrar para 3, formando um tripleto. Um tripletozinho aqui. Esse aqui, que o sinal dele vai aparecer próximo de 4, ele vai se desdobrar em um dupleto. Certo? Um tripleto e um dupleto. Então, é assim que eles vão aparecer no espectro de ressonância. Certo? Assim que eles vão aparecer. Como aqui não há interferência de nenhum dos hidrogênios com o outro, vão aparecer 2 singletos. Um singleto, que é o sinal dos 2 CH3, e um outro singleto, que é o sinal dos hidrogênios do anel aromático. Esse em torno de 7. Certo? Vamos lá. Continuando. O que acontece aqui? Normalmente, no espectro de ressonância, a gente não é apresentado o sinal do hidrogênio da hidroxila, certo? Não é apresentado, tá? A gente verifica, mas aqui, como foi computador, apareceu. Ele aparece bem mais lá longe, mas geralmente ele não aparece em sinal de hidrogênio, certo? Esse é Hzinho aí. A gente está vendo só os hidrogênios das moléculas. A molécula, quando eu mostrei lá para vocês o CH3 ligado a outro CH3. Não sei por que faz isso. Certo? CH3. Esse aqui, essa molécula é simétrica, não é simétrica? Esse CH3 é igualzinho a esse outro CH3. Então, o sinal deles vai ser só um no espectro, certo? Aparecer só um lá em torno de 1 ponto alguma coisa a 2, né? Que eles são da parte blindada. Aí eu tiro um negócio do hidrogênio desse aqui, coloco uma hidroxila e transformo ele em etanol, tá? É o etano, transforma ele em etanol. Então, ele está ligado. Esse CH3 está ligado ao CH2, que está ligado ao OH. Tem que apagar, não vai ter jeito. Não vai me atrapalhar ali.
está ligado ao O. Faz de conta que isso é um O, tá, meninos? Faz de conta que isso é um O. Tá meio tortinho esse O. Vamos lá. O que acontece? O oxigênio, ele é mais eletronegativo que o carbono, então ele puxa os pares de elétron para próximo dele, certo? Vai deixar este carbono também com deficiência de elétrons, então ele vai puxar do CH3. Isso tudo por causa da hidroxila. O oxigênio é mais eletronegativo, então está puxando os pares de elétron para ele. Só que o oxigênio está ligado diretamente ao CH2, então ele puxa com mais força os pares de elétron, enquanto aqui a força já vai diminuindo, puxa menos, tá? Puxou menos pares de elétron. Aqui já está bem mais pertinho. É de observar o seguinte, que esse aqui vai ser mais desprotegido do que esse aqui, certo? Porque aqui eu vou ter os elétrons puxados para cá, mas não tanto. Ainda tem uma insegurançazinho, mais ou menos, eles estão longe, mas não tão longe quanto esses aqui. Eles já estão protegendo ele lá. O núcleo não quer que nada aconteça com ele, com o núcleo dele, certo? Então, o CH3 é mais protegido, vai aparecer no campo mais alto, ou seja, deslocamento químico menor, certo? Quando eu comparo com o CH2, tá? Então, ele vai aparecer mais próximo do zero. Aqui é o zero, vai até 14, vamos supor, ppm. Delta, zero, até mais ou menos, esse é o zero, tá? Então, ele vai até mais ou menos, então ele vai aparecer mais próximo do zero, o CH3, porque está mais protegido do que o CH2, certo? A multiplicidade do CH3 é o conjunto dele, vizinho a mais 2. Tá? Então, ele formou um mais 2, 3, formou um tripleto. Esse CH2 é um dele, mais 3, formou um quarteto. Nós vamos ter singleto, dupleto, tripleto, quarteto, quinteto, sexteto, septeto. Só que vai ter um determinado momento que a gente não vai mais conseguir, a gente não vai conseguir observar isso, e a gente vê um negócio meio doido assim. Um emaranhado de sinal que a gente não sabe distinguir o que é. A gente chama que é multipleto. Pronto, não sei o que é um multipleto. Acabou. Ah, mas era para ser um tripleto. Mas eu não estou vendo tripleto, é multipleto. Mas é bom que na hora de colocar no trabalho de vocês tentam verificar direitinho qual é o desdobramento dele do sinal, ok? Então, deu para perceber que esse aqui vai ser o mais blindado, vai aparecer nessa região, multiplicidade dele de 3, tá? E aqui, para 3, então é um tripleto, e aqui do grupo CH2 vai ser um quarteto, mais desblindado, na região mais desblindada. Aparece OH? Aparece, às vezes aparece, mas isso daqui é mais de computador, tá? Então, campo magnético criado, nós vamos falar agora dos alcinos, né, aqui nesse caso o grupo etino. Quando eu tenho a tripla ligação, o que acontece? Ele gira aqui e acaba dando uma certa proteção a esses hidrogênios, tá? Então, eu vou ter carbono sp3 em campo mais alto, que é no caso CH3, CH2, tá? Carbono sp no intermediário, carbono sp2 em campo mais baixo, que é para cá, para essa região do espectro, que é o que a gente viu no anel, carbono sp2, tá? Duplas ligações. Então, quem tem duplas ligações vai aparecer em campo mais deslocado, certo? Aqui, mostrando a blindagem eletrônica em forma da eletronegatividade, a gente consegue verificar que... deixa eu pegar a canetinha. Só aqui numa imagem que ele está tirando a densidade eletrônica de perto do átomo do hidrogênio. Olha como ficou mais clarinho, tá? Ficou mais clarinho. É mais ou menos isso que ele quer demonstrar para vocês. Quando eu tenho aqui o vinílico, que é a dupla ligação, o que acontece? Ele vai fazer esse giro aqui e vai puxar os elétrons para cá. Os elétrons começam a girar aqui, ao redor desse eixo,
tá? Aqui o anel aromático, gente, olha o que acontece, ele também começa a girar e ele forma esse campo positivo aqui dentro, né? Acaba formando esse campo positivo que vai atrair os elétrons para cá, certo? Aqui é do CH2, aqui é da carbonila, aqui do etino. Então, eles sempre vão formar por causa desse giro aqui dos... Olha, eu nem queria fazer isso. Se eu quisesse fazer um círculo desse, eu não tinha conseguido, certo? Então, é por causa disso que ele vai desblindar os hidrogênios dessas espécies, certo? Aqui nós temos um exemplo de deslocamento do estilbeno, tá? No caso, não, etilbenzeno, desculpa. A gente vê aqui um emaranhado de sinais em torno de 7. Não dá para a gente saber o que é isso aí. A gente diz que nós temos multipletos, tá? Em torno de 7, assim, um pouquinho acima de 7, são sinais de hidrogênio de anel aromático. Certo? A gente tem ali um emaranhado de coisa. Opa, será que eu tenho anel aromático na minha molécula? Certo? Então, esses hidrogênios. Daqui é o anel, certo? Aqui é um CH2 que está ligado a um CH3. O CH3 ele só está sendo ligado, só está havendo retirada de anel por meio do CH2. Já o CH2 não. Tanto o CH3 eles puxam elétrons por indução, quanto o anel também está puxando o elétron do CH2, certo? Então, o CH3 vai aparecer numa região mais protegida do espectro, certo? Mais protegida do espectro. Tá? E o CH2 não, vai aparecer numa região protegida, mas nem tanto quando comparo com esse aqui. Então, eu vou ter 3 grupos de sinais. Esses aqui que são do anel, esse daqui que é da minha metila, e esse daqui que é do meu CH2. Se vocês prestarem bem atenção, a gente forçar bem a vista, tá? Forçar bem a vista, a gente consegue verificar que eu tenho aqui um tripleto, tá? Eu tenho aqui ele, só esse mais escurinho aqui, só umzinho para lá, e do ladinho dele eu vou ter aqui, olha, como termina um aqui, um outrozinho aqui. Aqui é a mesma coisa, eu vou ter um quarteto. Eu vou ter como se fosse 2 e os outros 2 do ladinho dele bem aqui, certo? É como se ele estivesse formando isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Esses negocinhos que estão indo para o lado não é da coisa, tá? Então, é como se ele tivesse isso daqui, os 2 do centro, aqui, e o 2 grudadinho embaixo, aqui pequeno. Esse aqui é como se tivesse assim. 2 aqui, um lá em cima, e outro aqui, certo? Seria isso aqui, isso seria isso aqui, sem esse chifrinho para o lado, tá? Então, se a gente forçar bem, a gente consegue enxergar. Mas, no equipamento, a gente consegue pegar essa área e ampliar. Quando a gente está no equipamento, pede os testes, geralmente, quando é outra pessoa que faz, ela não sabe o que tu quer ver. Então, ela amplia uma área lá e não sabe. Ai, mas o que será isso aqui que apareceu? Né? E esse negocinho aqui que apareceu, isso aí provavelmente foi impureza, tá? Se fosse uma amostra de verdade, a gente diria que era impureza, certo? Mas deve ter alguma coisa do computador, alguma coisa que fez isso errado, certo? E mais para mostrar que tudo a gente tem que analisar. Só que a pessoa que está fazendo lá, ela não sabe o que tu quer. Então, ela vai pegar, ela não sabe se ela precisava ampliar isso aqui para te olhar a multiplicidade, tinha que ampliar cada um desses para olhar. Aqui a gente, pelo menos, a gente deduz, já conhece a molécula, né? A gente já analisa ela mais ou menos dessa forma. Então, o que aqui ele está mostrando, né? Era para dar as constantes de acoplamento, quando eles acoplam, né? Entre uma distância uma distância de um pico e de outro pico, a gente vai ter o que a gente chama de constante de acoplamento, que é representado por esse J, tá? Então, ele vai dizer que é o
o J que está ligado a outra molécula, certo? Se esse aqui está interferindo a vida desse aqui, ou seja, eles estão acoplando por um valor de JX, um J qualquer, vamos supor um valor X qualquer, este outro aqui também vai acoplar com esse aqui por um J de mesmo valor. JX. Bom, professora, para que eu quero saber a força de acoplamento? Por que essa interação deles aí? É o seguinte, se tivesse um outro tripleto por aqui, tu não sabe, e tivesse, digamos, aqui uma outra molécula, vamos supor, uma outra molécula qualquer, tivesse outro tripleto, tu não ia saber quem é que está acoplando com quem. Aqui a gente sabe porque só tem eles dois, certo? Então, vai ser a mesma força. Como é que eu vou saber disso? Eu vou medir a distância do pico para o outro, vai dar, vamos supor, 1 centímetro, e depois eu vou pegar, medir a distância desse para o outro, vai dar também 3. Então, a gente já descobre que vai ser o mesmo, eles têm que dar o mesmo J. Possa ser que eu tenha outro tripleto, que ele possa ser bem mais largo, assim, certo? Vamos supor que isso é um tripleto, gente, pelo amor de Deus, tá fake só. Então, daqui para cá, já não vai ser 3, eu vou medir daqui para cá e deu 4. Opa, então esse daqui não é vizinho desse. E aí a gente vai montando a estrutura. Então, geralmente, a gente vê nos artigos delta é igual a 4, 7 ppm, não, vamos colocar 3, 4. 4 ppm, né? M, faz conta que isso é um M. Entre parênteses, com J igual a 5, 6, não, bora colocar 8. 8 Hz. De dado em Hz, tá? 8 Hz. Certo? Ainda dá a multiplicidade do sinal. Dupleto. Um Dzinho. Pronto. Às vezes o D é antes do J, tá? Então, é assim que ele dá. São esses valores. Ou seja, o delta é aqui. O delta vem de... é a localização dele no espectro. Ele vem de 0 até 14. Então, aqui é o delta. É onde ele vai se localizar no espectro. Então o sinal desse hidrogênio vai aparecer em 4, certo? É um dupleto com J de 8. Se ele é um dupleto, é o conjunto dele que está acoplando com mais um. Então, ele tem um vizinho. Ele só tem um no lado dele. Estão conseguindo me entender? Se é um dupleto, ele só tem um do lado dele. Então eu tenho que procurar um hidrogênio, um carbono que só tenha um hidrogênio para ele estar formando esse dupleto aí, certo? Então, é essa informação que vocês tiram dos artigos, tá? Então, é isso aí. Então, aí eu vou procurar um outro que esteja formando dupleto também, que tenha o J de 8. E é essa distância aqui que ele mostra. Molhei a mão. Essa distância aqui que a gente calcula, tá? Que a gente vai calcular para verificar o J. Aí o J de um vai ser igual ao J do outro. Bom, aqui ele ampliou aquela região do aromático, tá? Que ele ampliou aquela região do aromático. Por quê? Porque para a gente conseguir ver, né, não só a região do aromático, só a região do aromático mesmo. Minto, gente, ele ampliou tudo. Esse daqui é da região do aromático, esse aqui é do quarteto e esse aqui é o tripleto, certo? Então, ele mostra aqui que nós temos um tripleto, essa distância daqui para cá é igual a essa distância daqui para cá, tem que ser. E isso tudo aqui é do anel, que não dá para a gente verificar direito tudo isso. Ele está dizendo quem é o orto, quem é o meta, quem é o para, tá? Ele está mostrando por cores aqui.
Este daqui, os hidrogênios ligados ao carbono vizinho a esse aqui, são os ortos. Quando ele passa um e vem o outro, ele é o meta. Quando ele está em oposição, ele é o para, tá? Comparado só aqui nos anéis, a gente consegue perceber que o meta ele vai ser o mais desblindado devido à ressonância, tá? Não cabe aqui explicar isso agora para vocês, porque muitos não têm a base química, certo? Mas a gente consegue verificar. E o para, que está lá na pontinha, que não está nem aí com ninguém, ele está o quê? Ele é a parte mais blindada, que seria esse daqui, que seria um tripleto, olha, gente, seria um tripleto, bem aqui, tá? Um tripletinho, que ele está acoplando com esse daqui, 1, 2, 3, que é o mesmo desse aqui, 1, 2, 3, então ele daria um tripleto. Aqui ele tem um vizinho do lado, outro vizinho do outro, só que são ambientes químicos diferentes, então ele daria um dupleto aqui, e um outro dupleto aqui. Então, ele daria um duplo dupleto. Já está complicando ainda mais agora, né? Ele daria 2 Dzinhos, um duplo dupleto. Tá? E esse outro aqui, às vezes ele vê como tripleto, às vezes ele pode ver como um dupleto também, que é esse conjunto está enxergando só um do lado. Então, daria um dupleto bem aqui. É um D, gente, isso aí. Aqui também é um D, tá? Um dupleto, duplo dupleto, duplo dupleto. Esse daqui seria um tripleto e esse daqui seria o quarteto. Aliás, minto, o quarteto e esse o tripleto, ok? Então, ele mais ou menos ele ampliou o sinal. Aqui, como ele mostra, né, que a gente vai ter lá naquela molécula que a gente viu, a gente vai ter o dupleto, né, que é um enxergando mais um, formou o dupleto, e nós vamos ver um enxergando 2, que nós vamos ter o tripleto, tá? Então, a gente vai ter que ver que essa distância daqui para cá, certo? E aí ele vai havendo o desdobramento dos sinais. Um outro exemplo aqui que ele está mostrando é aqui, olha, eu tenho este hidrogênio, vamos ver qual é o mais desblindado. Eu tenho um C-tripla-N, tá? Se não dá... Deixa eu ligar a central, que agora deu calor. Eu tenho um C-tripla-N, certo? Então, o nitrogênio eletronegativo, ele tira, isso daqui ele está tirando elétrons. O oxigênio também tira elétrons. E o oxigênio também tira daqui elétrons, né? Que é mais eletronegativo. Comparado o meu CH3 e o meu CH2, estou vendo só os hidrogênios, né? Eu vendo, aqui também tira elétrons nessa direção aqui. Deixa eu colocar o pauzinho, que é assim que a gente demonstra, tá? Então, tá tirando, né? Este aqui está sofrendo efeito de 2 espécies. Então, ele vai ser mais desblindado, mais desprotegido. Vai aparecer para cá, em campo baixo da região do espectro. Este outro aqui não está sendo tirado só do oxigênio, então ele vai ser o mais protegido. Aí ele fez a integração, mostra que está de 2 para 3. Tá? Dá para ver direitinho. Vamos supor que eu tenho 2 centímetros, aqui eu vou ter 3 centímetros, tá? Medir lá com a régua. E o que acontece? Eles não estão acoplando com ninguém, porque ele está distante do outro hidrogênio, que poderia fazer alguma perturbação, a mais de 3 ligações. Uma ligação chegou no carbono, 2 ligações chegou no oxigênio, 3 ligações chegou no outro carbono. Para chegar no hidrogênio, seria 4 ligações, então não interfere. Aí o hidrogênio que está aqui, uma ligação chegou no carbono, 2 ligações chegou no oxigênio, 3 ligações chegou no carbono. Então, não interfere também aqui, porque aqui já seria 4. Então, seriam 2 singletos no espectro, certo? Um singleto aqui, mais desprotegido, que seria do CH2, e o outro singleto aqui, já menos, mais desprotegido e esse mais protegido, tá? Um em comparação ao outro.
Novamente, o J, né? Dá para se calcular, tá? Aqui ele mostra quando eu tenho as espécies A, vizinho a B, então vai dar um tripleto, né? 1 vendo 2, vai dar um tripleto com os J's, que a gente vai dizer que é JAB, JB, tá? Para a gente medir. Agora, aqui, esse outro A, eu tenho um. Tá, sim. Esse outro A, em que desse lado da molécula é igualzinho a esse outro lado da molécula, então são espécies idênticas, também vão formar tripleto, é um que está enxergando dois, tá? Tudo para cá é igual, tudo para cá é igual. Então, esses hidrogênios são os mesmos. Então, é um que enxerga mais dois, vai dar tripleto novamente, tá? Agora, aqui já seria diferente, gente. Quando a molécula ela não apresentar os hidrogênios com quem o outro hidrogênio está acoplando forem diferentes. Então, ele vai dar um que está enxergando três, eu vou ver o quarteto. Quando eu tiver um outrozinho para cá, eu poderia realizar que ele, se tivesse mais um, é um duplo quarteto, e assim vai as multiplicidades, certo? Só que geralmente todo mundo já coloca, quando é muito emaranhado, é um multipleto e acabou. Certo? Aqui é o mesmo exemplo do etanol. É o mesmo exemplo do etanol. Eu tirei o oxigênio, a hidroxila, e coloquei um bromo. O bromo é mais eletronegativo, vai tirar os vai atrair os elétrons para próximo dele, deixando essa espécie aqui, o CH2, desprotegido, e, consequentemente, também puxa daqui, mas em comparação, o CH3 e o CH2, o CH3 é mais protegido, visto que o CH2 é que está ligado diretamente ao bromo. Então, é um conjunto que está enxergando três, então vai ser um quarteto. Esse aqui é o quarteto, acima de três, a ampliação dele é essa aqui. E um que está enxergando dois, vai formar um tripleto, desdobramento do sinal. Tá aqui o tripletinho, certo? Novamente mostrando que os J's, né? A distância de um e do outro. Isso aí é bom quando a gente está fazendo mesmo, tá? Vamos lá. Outra molécula. Essa parte aqui que contém os hidrogênios está separada dessa outra parte aqui, certo? Para ele acoplar até 3 ligações. Então, vai acoplar do vizinho dele aqui, certo? Esse com esse e esse com esse. Bom, um que V2 vai dar tripleto, que é um Tzinho, tá? Um que V3 vai dar um quarteto. Esse que não vê ninguém vai ser quem? Vai ser um singleto. É um S minúsculo, tá? Que eu tô querendo desenhar. Faz de conta que é um S minúsculo. Certo? Então, aí eu já poderia até matar. Digo, opa, esse daqui vai ser um quarteto. Então, é esse daqui vai ser o tripleto. É esse daqui vai ser um singleto, é esse. O oxigênio, ele é mais eletronegativo do que o cloro. Mas aqui a gente tem um efeito chamado de efeito de ressonância, ou a tautomeria, em que o oxigênio puxa o par de elétrons, ele vai jogar o par de elétrons aqui para formar a dupla e vai deixar estes camaradas mais desprotegidos. O mais desprotegido de todos vai ser o CH2, que está ligado diretamente ao átomo mais eletronegativo, a essa parte todinha aqui da molécula, tá? Então, vai ser o CH2. Então, o CH2 vai aparecer mais distante, tá? Com deslocamento químico maior. Na sequência, tenho esse, o CH3 e esse CH2. Opa, o CH2 não está ligado diretamente a nenhum átomo eletronegativo, mas o CH3 não está. Mas o CH2 está ligado diretamente ao átomo do cloro. Então, seria o singleto aqui. Agora sim, sobrou o CH3, ele é o mais protegido, ele vai aparecer lá, próximo de 1. O CH3 geralmente é o mais protegido, gente. É o mais protegido, tá? O CH3 sempre vai ser o mais protegido, certo? Já vi uma multiplicidade, né? Tudo direitinho, o quarteto, o tripleto e o singleto. Aqui, verificar como é que se faz os J's, né? Como as espécies são diferentes, então ele vai acoplar primeiro com esse, depois acopla com esse, aí eu vou dar um quarteto, né? Aqui ele forma
1 mais 3 forma um quarteto. 1 mais 2, tripleto. Um quarteto de tripleto. Um quarteto, 1, 2, 3, 4 de tripleto. 3 tripletinhos. É como se formasse isso aqui. Não sei se eu vou conseguir desenhar, gente. Tá. Ah, caramba. Na verdade, é maior esse negócio aqui. 1, 2, 3. Ah, caramba. Ai, caramba. Agora piorou tudo. Ah, não. Vai ficar assim mesmo, porque senão ele não vai coisar. Pronto. Bem aqui, tá? Faz de conta que isso daqui é um fininho, igual os outros. Pronto. Certo? Então, seria assim. Um quarteto de tripleto. Onde pode falar um triplo quarteto. Na verdade, é um quarteto de tripleto mesmo. O triplo quarteto já seria outra coisa, certo? Então, ele vai formar desse jeito aqui. É para espectros mais complexos. Isso aparece em equipamentos muito potentes, porque geralmente a gente não consegue definir bonitinho isso aí. E a substância tem que estar bem pura para a gente conseguir ver um negócio desse, tá? Então, aqui nós vamos ter apenas nesse outro exemplo, esse NO2 que vai desproteger a molécula toda, né? Quem está ligado diretamente a ele é este aqui, então ele vai ser o mais desprotegido. Na sequência, é esse aqui que está mais próximo do NO2. E por último, o CH3. O CH3 vai ser o mais protegido, certo? Vai aparecer aqui, tá? Um tripleto. Um que vê 2, CH3, tripleto. Esse aqui, um que vê 2, também tripleto. Agora, esse que vai ver esse monte aqui, vai dar um quarteto. E mais 2 aqui, tripleto, ele deu esse emaranhado todinho aqui. Quando não dá para a gente definir, a gente coloca logo um multipleto, tá? Ó, coloca logo um multipleto que não deu para definir os tripletinhos tudinho, entendeu? Bom, aqui tem uns exercícios, tá? Para vocês fazerem, certo? Quantos sinais aparecem no espectro do propano e sua multiplicidade? Vamos lá, como é que eu vou fazer? Eu tenho MET, vou colocar aqui, MET, ET, prop, não é isso? Propano, alcano, tá? CH3, CH2, falta 2 aqui, né, para completar os 4 ligações. Opa, aqui é 2, tá, gente? Tô pensando no outro lá. Deixa eu apagar aqui, que vai ficar no YouTube como sendo 3. Vamos dizer, essa professora não é muito bacana, não. Vamos lá. Que é 2. Faz de conta que é um 2. E aqui o 3, falta 3. Certo? Como é que vai aparecer? Quantos sinais vão aparecer no espectro desta molécula? Ai, caramba, faltou hidrogênio bem aqui. Certo? Quantos? A gente pode dizer que a molécula é simétrica, não pode? Vocês estão entendendo? Oi? Vocês estão ouvindo a aula? Sim, professora. Ah, tá. Pensei que eu estava sozinha na sala. Deixa eu voltar então lá. Né? Tá, já tá, né? Tá mostrando a apresentação. Então vamos lá. Eu tenho aqui, eu posso dizer que essa molécula é simétrica, né? Por quê? O que, que vai acontecer, gente? Vamos colocar só. Vou tentar fazer um negócio reto aqui. Pronto. Aqui vai ser a minha linha lá do espectro, do deslocamento dos espectros. Aqui o delta é igual a 0, tá? E para cá o restante, tá? Vai até 14, vamos supor que aqui é 14. Não, 10. Não vai aparecer mais do que 10.
10, tá? Quem decide esse tamanho aí é a pessoa que está fazendo o experimento, que corta ali e tal, às vezes você pede. Geralmente aparece um sinal, um sincleto grande aqui, em torno de 7,27, tá? 7 alguma coisa, que é o sinal do clorofórmio, quando se utiliza o clorofórmio. Mas aqui, como a gente só está no teórico, vamos ficar sem ver isso. Esse CH3 vai aparecer numa região do espectro mais protegida, bem aqui, quando comparado com o CH2. Esse CH3 aqui. Depois vai aparecer o CH2, porque ele está ligado a duas outras espécies de CH3 que eles puxam o elétron por indução. Tanto aqui quanto aqui, eles puxam, tá? Então, ele vai aparecer mais longe do zero. Vai aparecer aqui o CH2, tá? Apareceu aí o CH2. Esse CH3 apareceu aqui, esse CH2 já apareceu aqui, este outro CH3 vai aparecer também aqui, que é igualzinho ao outro. O único vizinho que ele tem é o CH2, esse daqui é o único vizinho que ele tem é o CH2. Então, a molécula é simétrica, ela é igual a esse pedacinho aí, tá? Aí, o que vai acontecer? Como eles são a mesma espécie, esse aqui vai enxergar quem? Esse aqui, o CH2. Então, é um dele mais 2 do vizinho, é 3, vai formar um tripleto. Faz de conta que isso é um tripleto. Tá? Nessa região aqui. E esse aqui vai enxergar que enxerga 3, vai ser um quarteto, já que são iguais, tá certo? Vai ser o quarteto, vai aparecer como quarteto. Às vezes, ele pode aparecer como multipleto, porque ele consegue, dependendo do equipamento muito potente, ele consegue enxergar, abrir por causa desses ambientes químicos. Então, seria isso que iria aparecer, um quarteto e um tripleto no espectro. Já nós vamos ter aqui o 2,3-dimetil-but2N, tá? Para vocês fazerem a mesma coisa, verificar quem é quem. Aí tem a outra, quantos sinais aparecem no etanol? Ele está pedindo do etanol, a gente já até viu. Quantos sinais aparecem no espectro do 1-cloropropandozol, tá? Então, para vocês fazerem igual como eu fiz do propano, certo? Aqui a mesma coisa, aqui ele dá a fórmula, tá? Ele dá a fórmula, ele diz mesmo assim, tem até a resposta já embaixo. Ele dá a fórmula geral deste meu camarada aqui, que apresenta 2 sinais no espectro de RMN, sendo um deles um quarteto e outro um dupleto. Então, ele já deu aqui a resposta. Diga. Então, este que está enxergando o 3 vai ser um quarteto. Esse que está enxergando 1 vai ser um dupleto. Do jeito que ele falou, um quarteto e um dupleto. Um que vê 3, 1 mais 3, 4. Um que vê 1, 2, dupleto, tá? A mesma coisa ele faz para esse daqui, tá? Ele já vai dar um quarteto de dupleto, um dupleto e um singleto, certo? Ele já deu a estrutura. E indique como distingue por ressonância magnética nuclear os dois compostos. Como é que eu vou distinguir? Por quê? O que vai dar de diferente nesse e o que vai dar de diferente nesse, certo? Ele vai querer distinguir, tá? Para verificar isso aí, certo? E por último, né, a mesma coisa, né, tenho esse daqui, ele quer você definar qual a substância. Ele tá dizendo que tem um quarteto, um tripleto e um singleto. Então, fazer isso aí, ok? Aqui ele mostra um espectro de uma cetona, tá? Ele mostra um espectro de uma cetona, tá aqui, C6H12O, certo? C6H12O. Então, a gente já sabe que é uma cetona. Se é uma cetona, um desses carbonos aí... Ah, caramba! Um desses carbonos vai ser C dupla O. Vou ter carbono para esse lado, carbono para esse outro, para ele poder ser cetona. Disso aí eu já sei. Aí ele dá o espectro. Ele diz que aqui eu tenho, aqui embaixo de hidrogênio, aqui em cima é de carbono, tá? Então é de 0 até 10. Isso aqui é o sinal do
do TMS, tetrametilcilano, que é para calibrar lá o zero, certo? Nós vamos ter um tripleto, um singleto, um quinteto, um septeto e um outro tripleto, na região próxima de 1. Opa, será que é um CH3 vizinho a um CH2, né? Para ele poder dar tripleto? Vai ser alguém que está ligado ao CH2. Aí aqui eu tenho um septeto, um quinteto, um singleto. Opa, tem alguém que está sozinho, que não está acoplando com ninguém. E um tripleto, de novo, bem aqui. É alguém que está vizinho de 2. Aí ele mostra aqui a integral de todos eles, tá? De todos eles, as integrais. E é só medir e fazer. Isso daqui é do solvente, tá? Isso daqui não existe, certo? Então, vocês façam isso aí para vocês verificarem direitinho se é ou não a questão da molécula, certo? Deixa eu vir aqui com vocês. Tá? Deixa eu parar aqui. Complicado, gente? Muito. Sim, professora. É fácil, não. Vocês precisam fazer, tá? Fazer, digamos, ruim eu não poder tá com vocês, né? A gente tá assim de longe, assim, só. Eu gosto mesmo de estar na sala, que eu gosto de mostrar, chama um no quadro para vir fazer. Então, assim, não dá para pedir para vocês fazerem, né? Porque a gente só olhando alguém fazendo, a gente não consegue, certo? E aí fica bem mais complicado para a gente, tá? Eu vou tentar passar aqui para vocês de uma outra forma, certo? Deixa eu colocar aqui uma outra apresentação, continuar na mesma linha de raciocínio, certo? Com vocês. Vamos lá. Número de sinar de hidrogênio. Como é que eu vou saber os números de sinar de hidrogênio? Quantos sinais eu vou ter no espectro? Certo? Quantos sinais eu vou ter no espectro? Se eu tenho um espectro que é de ressonância magnética nuclear de hidrogênio, vai ter que aparecer os hidrogênios da molécula, certo? Eu vou ter aqui, vamos supor que aqui é a linha do meu espectro, e eu tenho essa molécula aqui, tá? Os hidrogênios ligados ao mesmo carbono, eles são considerados como hidrogênios equivalentes, que são todos iguais, tá? Esses aqui, esse outro e esses outros aqui, tá? São todos considerados iguais entre si, Só que dentro do hidrogênio, só que essa espécie de hidrogênios que estão aqui é diferente desse aqui, diferente desse outro aqui, porque estão em ambientes químicos diferentes, tá? Então, todos os três estão em ambiente químico diferente. Eu tenho o meu CH3 aqui, que está ligado a um CH2, certo? Está ligado a um CH2. Que está ligado a outro CH2. Que está ligado a um bromo. O bromo é mais eletronegativo do que qualquer um desses. Só tem carbono e hidrogênio. O bromo ele é mais eletronegativo do que o carbono. Então, ele puxa os pares de elétron para ele, deixando este camarada com deficiência de elétrons, deixando esse com deficiência e esse também, sendo que ao átomo que ele está mais ligado, ao carbono que ele está ligado, ele vai sofrer maior influência. O efeito eletronegativo dele aí vai diminuindo ao longo da cadeia, tá? Aí vamos ver as perturbações. Por que eles são considerados diferentes? Vou ter 3 sinais do espectro. Eu tenho um CH2, que o vizinho dele é um bromo, e o vizinho dele é um CH2, certo?
tá aqui, um cara rico e um mais ou menos, certo? Esse CH2 aqui, ele já vai ser vizinho desse CH2 aqui e deste outro CH3. São vizinhos diferentes desse aqui. Então, vão aparecer em ambiente químico diferente. O CH3 só tem um vizinho, só esse CH2. Então, é diferente o ambiente químico onde os três estão presentes, estão ligados. Esse daqui não está ligado a mais nada, só a esse CH2. Para cá é um terreno baldio, não tem vizinho, não tem perturbação de som, nem de nada. Aqui não, aqui tem um vizinho que é rico, faz farra o tempo todo e está perturbando muito esse daqui. Esse daqui, consequentemente, vai na onda do vizinho e perturba esse aqui, entendeu? Então, são três ambientes químicos diferentes, eles estão em regiões diferentes. Esse que sofre menos influência da perturbação dos outros, ele vai aparecer próximo do zero, o sinal dele. Esse aqui que sofre mais influência, que está sendo desprotegido deste outro aqui, ele vai aparecer já bem mais longe do zero. Certo? Aparecer bem mais longe do zero. Esse aqui vai estar entre esse e esse aqui. Pronto, coloca aqui. Já tem os três ambientes químicos deles lá, que é o zero, né? Que é lá o TMS, que a gente colocou, tá? Para calibrar o equipamento. Deixa eu apagar esse daqui, que tá feio que só. E eu gosto tanto de ressonância, gente, vocês não têm noção. E para mim é tão complicado explicar para quem não tem conhecimento de química. Enfim, vamos lá. Nosso desafio. Meu desafio é ensinar, o de vocês aprender. Certo? Então, a gente sabe que as três espécies estão aqui. Aqui seria o CH3, né? Oh, caramba. Aí seria o CH3. No meio, este CH2 aqui. No meio, esse CH2 aqui. E esse mais desblindado, a região mais desblindada, seria esse CH2 que está ligado diretamente ao átomo de bromo. Achamos. Vamos ver a multiplicidade dele, ou seja, como é que ele vai formar lá no espectro, né? A multiplicidade. Esse aqui é vizinho de dois hidrogênios, é um casalzinho. Um conjunto, que é o dele, está vizinho, sendo influenciado por dois, esse CH2. Então, 1 mais 2, eu vou formar um tripleto. Mesma coisa esse CH3. 1 mais 2, outro tripleto do CH3. Né? E esse aqui, como ele vai ver tanto esse quanto esse, a gente coloca ele como multipleto. Pronto, acabou. Tá? Vai ser um multipleto. A gente não conseguiu definir a multiplicidade dele. Conseguiu definir desse CH2, que é o mais desprotegido, né? Que tá ligado diretamente ao bromo, e do CH3, que está mais protegido. Certo? Esse aqui a gente colocou logo o multipleto e resolveu o nosso problema. Deu para vocês perceberem que eles estão em ambientes químicos diferentes, que são prótons diferentes. Aqui, nós vamos ter a mesma questão lá, tá? O bromo, então, nós vamos ter os hidrogênios A, os hidrogênios B e os hidrogênios C, que são quimicamente diferentes, essas três espécies. Se eu colocar o bromo neste carbono aqui, esse CH3 é igualzinho a esse CH3, porque ele está vizinho a um CH, está vizinho a um CH. Então, é a mesma coisa. Então, esse vai ser hidrogênio A e esse o B. Aqui, eu tenho um oxigênio, que eu tenho um éter, está ligado a um CH3, e essa outra ligação do oxigênio está ligada a um CH2, que está ligado a CH3. Opa, esse CH3 é diferente. Esse CH3B é diferente do A. Eu tenho um CH3 que é vizinho ao CH2, e eu tenho um CH3 que é vizinho diretamente ao oxigênio. E eu tenho esse CH2 aqui,
Essa canetinha não está dando certo, não. Certo? Então, eu vou ter os hidrogênios A, os hidrogênios B e os hidrogênios C. Ah, professora, esse daqui poderia ser o A? Poderia, o hidrogênio é seu. Certo? Ah, vou colocar esse A, esse B, esse C. Não interessa, o hidrogênio é seu. Tá? Esse outro aqui está ligado ao outro éter, o oxigênio está ligado ao CH3, está ligado ao CH3. O que acontece? São os mesmos hidrogênios. As mesmas espécies químicas. São iguais, são equivalentes, tá? Aqui, olha como é que eu tenho. Eu tenho C, outro éster. Eu tenho um carbono que está ligado ao oxigênio e eu tenho este outro carbono aqui, ou esse oxigênio está ligado a esse outro carbono aqui, que seria o CH3, certo? Esse daqui seria uma espécie, como no lugar dos hidrogênios desse aqui, ele colocou 3 metila, 1, 2, 3. As 3 são iguais entre si. As 3 são iguais entre si. Tá? Aqui eu já vou ter aqui um CH3 que está ligado ao oxigênio, que está ligado a CH. Esse CH está ligado a 2 cloro. O que acontece? Essas espécies aqui, esses hidrogênios, são diferentes desses aqui. Estão em ambientes químicos diferentes, certo? Aqui é a mesma coisa, gente, só tem uma dupla ligação. Se eu passar uma linha, ó, uma linha bem aqui, tudo que tem aqui para cima é igualzinho que tem aqui para baixo. Então, esse é o mesmo desse. Esse é o mesmo desse, certo? Agora, aqui já vai ser diferente, tá? Eu tenho um átomo de bromo no lugar onde era um hidrogênio. O que acontece? Ele está influenciando esse aqui, está distante desse aqui e influenciando esse outro aqui que está vizinho a ele. Então, eu tenho 3 hidrogênios diferentes, tá? No anel aromático, todos eles são iguais. Quando eu tenho um substituinte, aí eu vou passar uma linha bem aqui, tudo que existe daqui para cá é igual que existe daqui para cá. Então, esses dois aqui são iguais, esses outros dois também vão ser iguais, entre eles vão ser iguais, e esse daqui sozinho diferente que está para ele. Então, eu já vou ter essa espécie, essa outra espécie, e essa outra espécie. É o que a gente viu lá, não tem um outro exemplo lá, certo? Aqui, gente, para vocês fazerem quantos sinais de ressonância magnética nuclear nós vamos ter para as seguintes substâncias. Quantos sinais, certo? Aqui eu já mostrei lá que quando eu tenho um substituinte, eu vou ter 3 sinais, né? Um daqui, um daqui e um daqui. Acabei de mostrar esse. Esses daqui vão ser a mesma coisa, né? Não? Se eu trocar esse hidrogênio, é igualzinho esse aqui, certo? Aqui eu já mostrei para vocês que eu vou ter 3. 1, 2 e o para, certo? Ele só quer saber os sinais, não quer saber multiplicidade. Aqui, se eu passar uma linha bem aqui no meio, eu vou ter o do CH3, que é igualzinho desse outro CH3, eu vou ter o CH2, que é igualzinho esse outro CH2. Aqui, gente, é a mesma coisa. Esse sinal aqui vai dar justamente na região do espectro desse outro sinal aqui, dessa outra espécie. E assim vocês vão trabalhando com isso, vão tentar fazer isso aqui, se puder desenhar no espectro para ver melhorzinho, certo? Olha, aqui a mesma coisa ele pede, tá? Como eu vou distinguir o espectro de ressonância das seguintes substâncias, certo? São todas éteres, tá? Éter. Bom, aqui ele mostrou aquela nossa substância lá, tá? O deslocamento químico, mostrando o deslocamento químico, que é o 0, sinal do TMS. Ele está mostrando dessa nossa substância que nós vamos ter só 2 singletos. Daqui também está fácil de ver. A integração que eu já falei para vocês, né? Como é que a gente faz a integração, tá? Que é isso daqui, olha. Daqui é do anel, né? Próximo de 7 é anel. Aqui a gente vai ter mais. Ou seja, aqui está 4, aqui está 6. Vão ser 2 metilas dos lados dos anéis. Certo? Isso daqui não precisa, eu vou mostrar para vocês. Aqui tem alguns exemplos de alguns espectros, certo? Que eu vou passar para vocês, tá?
No livro lá que eu passei para vocês no grupo, tem um monte de espectro para vocês analisarem, certo? Tem muita coisa lá para vocês fazerem. Então, é bom vocês pegarem. Ai, professor, vão fazer tudo bonitinho, vão pegar alguns espectros de alguns trabalhos, artigos, essas coisinhas mais ou menos mais simples, tá? O de carbono, ele é simples, tá? Mas amanhã eu explico o de carbono para a gente entrar em 2D. Isso daí é só em 1D, tá? A gente ainda vai ver ele em 2D, que eles vão estar acoplando, mostrar realmente como é as substâncias. É um pouquinho complexo, mas não é difícil, certo? Não é difícil, é uma coisinha bem, bem boa de estudar, gosto bastante dessa parte de ressonância, tá? Mas para vocês realmente irem estudando, vendo, para vocês terem noção. Eu acredito que muitos de vocês não vai determinar, não sei se você é o orientador de vocês que determina a substância, né? Ou é vocês mesmo que vão fazer a determinação da substância de vocês, enfim. Espero que tenha aproveitado alguma coisa, tá bom? E que vamos fazer. Eu vou mandar esses slides, tá? Em forma de PDF. Você vai receber as atividades, os exercícios? Seria bom vocês me mandarem para eu saber como é que vocês estão, entendeu? Porque, digamos, sem eu saber como é que vocês estão fazendo as coisas, eu não sei se vocês estão aprendendo. Porque essa turma ela é muito grande e, geralmente, essa minha disciplina eu dou para 3, 4 alunos. Certo, Vitor? 3, 4 alunos dentro da sala de aula, eu sento do lado, bora fazer assim, a gente faz uma rodinha, eu mostro, entendi, professora, não sei o quê. Dessa forma, pega qual é da tua substância. Então, é bem mais fácil do que eu dar aula assim. Tá certo? Mas aí vocês façam algum desses exemplos que eu mostrei para vocês. Amanhã a gente pode verificar. Vocês, quem for fazendo já vai me mandando, eu já vou respondendo. Não, é assim. A gente pode fazer e verificando. Porque ressonância ela é muito importante para quem trabalha com produtos naturais, gente. Para quem sabe fazer uma discussão boa, o artigo ficar lindo, entendeu? Ficar lindo, o trabalho fica bonito. É muito importante para quem trabalha com produtos naturais. Certo? Professora, bom dia, aqui sou a Carla. Oi, Carla. Assim, eu gosto muito de estudar. Não tive ainda a oportunidade de trabalhar nem com RMN, nem com do carbono, nem de hidrogênio, nem de carbono. Mas eu sempre acho interessante quando eu tenho aula disso. E, normalmente, né, eu vejo que é mais para a área de gnosia, ou os professores de botânica, né, eles gostam muito de pensar. Eu sou da analítica. Mais na parte de orgânica, Mas, assim, apesar de eu ser da analítica, eu trabalho com substâncias orgânicas, né, eu trabalho com poluentes orgânicos, com fármacos, no geral. E aí, às vezes agora eu estou entrando na área de degradação, eu vou fazer com fotocatálise. E aí eu fico me perguntando como eu conseguiria trabalhar com esse tipo de substância, com esse tipo de técnica, né? Estudando as substâncias que estão degradando. É assim, você vai fazer um espectro de hidrogênio da sua substância antes de você fazer a reação de degradação e depois do produto. Se houve a degradação ou não, você vai ver a diferença do espectro. Você vai ver que não apareceu um sinalzinho em tal região, que é característico da tua amostra, e que provavelmente a tua já tem, né? A tua já tem o espectro de ressonância dela. Aí tu vai fazer da tua amostra, compara com o que você encontrou na literatura, faz a reação, aí depois da reação você vai fazer a ressonância. E você vai ver, se houve a degradação, você vai ver que realmente houve a reação de degradação, certo? E aí você pode até mesmo determinar os subprodutos que foram formados.
A questão, assim, eu acho, no caso dos subprodutos, talvez um pouco mais interessante, em virtude, assim, eu estou tentando ter uma ideia, né? Estou conversando com a senhora em virtude disso. Se fosse, por exemplo, eu trabalho com fluoroquinolona. Então, eu vou degradar. Tem os subprodutos que vão ter, né, as variáveis orgânicas que podem ter esses subprodutos, e aí eu tentar determinar ele por RMN. Tem essa possibilidade, não tem? Tem sim. Porque, assim, Tem. eu vou... Ó, no nosso você caso, vai por massas. Sempre eles querem por massas, né? E aí eu estou tentando ver se a gente pode usar essas outras técnicas. Pode sim, pode sim. Inclusive, você faz as plaquinhas cromatográficas? Não, eu trabalho com cromatografia líquida de alta eficiência. Não é com Pois placa. é. Se você fizesse também a placa, você veria que ia ter só a mancha, só do teu produto. Aí depois, da tua substância, depois quando ela degradasse, você colocaria nas mesmas condições do seu produto e você veria mais de uma mancha. Se quebrou em mais de 3, 4 partes, né? Se degradou lá, quebrou em mais de 3 partes. Aí você vai ver lá na cromatografia. Você pode fazer, já que você está utilizando a cromatografia de alta eficiência, você também pode pegar o produto. Você separa ou não? Não, corrida, não é tipo analítico, não é tipo orgânico, que eles fazem, vai separando, né, as frações. A gente passa direto na coluna e vai detectando os sinais analíticos de acordo com da literatura, né? Isso. Eu fiz a validação de um método. Agora, você pode pegar e colocar, pedir para fazer uma ressonância da sua substância, uma ressonância do produto e verificar que houve formação de determinadas espécies. Houve a formação, vamos supor, lá, quebrou certo numa região lá, que tem uma carbonila, e dali ela já passou, já formou, onde tinha um CH3, já não tem mais. Então, assim, você vai conseguindo analisar, mas seria interessante você utilizar a ressonância para fazer assim. Porque os professores, assim, como minha área é mais analítica, né, eles assim, acabam pegando mesmo, vai para massas, né? A gente já tem alguns dados da molécula, a gente não vai... O pensamento é esse, eu não vou perder muito tempo com algumas outras coisas que eu já posso ter a técnica, me diz direto ali o que eu tenho. E aí tem hora que eu sinto falta um pouquinho disso, eu tenho uma visão, às vezes, também um pouco mais farmacêutica. Porque, digamos, eu via muito lá na UFSCar, eles utilizando ressonância para algumas reações de catálise, porque a gente tinha mais tempo, né, para utilizar o ressonância, e o massas lá de alta resolução extremamente disputado, então, vou fazer lá, mudou. Pronto. Eu trabalho com fluorescência. A substância que eu tenho tem fluorescência. Então, assim, é fácil a gente ver que ela saiu de lá ou que ela se degradou em outra coisa. Só que eu não vou saber, de fato, os produtos de degradação minuciosamente, né? É isso que às vezes eu sinto falta. Mas obrigada, professora. Nada, cara. Mais alguém, gente? Perguntaram agora aqui no chat que horas é que vai vamos colocar a aula gravada, né? O horário que será o link da aula de hoje. Ele chega no e-mail da Débora. Assim que a Débora recebe, a Débora coloca à disposição, tá, gente? Assim que ela receber, que vai chegar no e-mail dela, depois ela deixa disponível para vocês, tá? Mais alguma coisa, gente? Bom, então amanhã a gente continua a ressonância, tá? Vamos passar para carbono, e se Deus quiser, a de 2D. Carbono é fácil, bem fácil, tá? E a gente vai passar para a de 2D, para a gente realmente encerrar as